Na reflexão do programa Conhecer Jesus de hoje, eu quero falar a respeito das pessoas que estão dentro das igrejas e sentem-se discriminadas. Primeiro é preciso lembrar, meus irmãos, que existem pessoas que já têm um preconceito de inferioridade muito grande, que embora sendo valorizadas e reconhecidas, acham que não estão sendo valorizadas e reconhecidas. Mas quem está dentro da igreja buscando reconhecimento e valorização, esquece-se de que Jesus Cristo veio ao mundo e não buscou ser valorizado, ser reconhecido. Muito pelo contrário, quando ele era assediado por grandes multidões, ele se ausentava, subia aos montes para falar com o Pai. Ele buscava a humildade. Jesus não queria afrontar os fariseus, os saduceus, os sinédrios religiosos da época, muito menos o Império Romano que dominava as terras de Israel. Ele queria tão somente provar que o amor é capaz de vencer qualquer barreira. E ele dizia que aquele que quer ser o maior no reino de Deus é o menor. Aquele que quer ser servido é o que deve servir. Ele veio como servo de Deus para servir a humanidade. E nessa serventia para a humanidade, ele deu sua própria vida, derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Na Bíblia Sagrada nós temos vários exemplos de pessoas que viviam humilhadas e foram exaltadas por Deus. O homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, reúne em si grandes lições aplicáveis aos que querem agradar a Deus. Se você está dentro da igreja procurando agradar a Deus, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Agradar a Deus, isso é a melhor coisa que você deve buscar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Agradar a Deus. Não importa o que os homens digam ou pensem de você, não importa a opinião deles, o mais importante é você fazer por onde agradar a Deus. Sabe por quê? Porque quando você está em comunhão com Deus, você sente-se feliz. E Davi era assim. Davi tinha isso. Agradar a Deus. O homem segundo o coração de Deus tornou-se esse homem segundo o coração de Deus por agradar a Deus. Davi, em hebraico, quer dizer amado. Ele teve o privilégio de ser escolhido para que de sua descendência viesse a surgir o enviado às nações como Salvador, Jesus Cristo, Messias. Por estes motivos, vemos as referências nos evangelhos e epístolas. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritou Bartimeu lá em Jericó. Você pode ver em Mateus 9:27, 12:23 ou Romanos 1:3. Saber que um homem tão especial para Deus também cometeu erros, isso conforta os nossos corações, porque às vezes nós falhamos e não queremos nos perdoar, quando na verdade Deus já nos perdoou porque compreende a nossa fraqueza. O que não significa ter que errarmos para sermos amados por Deus. O amor cobrirá uma multidão de pecados, está em 1 Pedro 4:8. Certa feita Davi indagou: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Está em 1 Crônicas 17:13. O certo é que Deus enxergou Davi enquanto ele apacentava as ovelhas. Em sua solitária missão de apacentar aquelas ovelhas, ele olhava para os montes e conversava com aquele que sabia ser o Criador de todas as coisas. No campo, tocava sua harpa, enquanto algumas ovelhinhas se acomodavam aos seus pés. O pastor Davi as amava como a sua própria vida. Não importava o tamanho nem a força do animal que se aproximava do rebanho tentando devorá-lo. Ele enfrentava todos. Pode ver em 1 Samuel 17:34. Sua vida ele dava pelas ovelhas. A família não compreendia porque ele passava tantas horas no campo. Mesmo sem compreender, eles já haviam se acostumado que ele era um verdadeiro pastor e vivia apacentando as ovelhas, e isso realizava o seu coração. Designado por Deus para a missão de ungir o futuro rei de Israel, o profeta Samuel se dirigiu a Belém de Judá. Ao ver a família de Jessé reunida em seu coração, Samuel elege Eliabe, que em hebraico significa Pai Poderoso. Sua aparência era tão imponente quanto o significado de seu nome. Ele impressionou Samuel à primeira vista. Certamente este perante o Senhor, o seu ungido, pensou Samuel. O que Deus respondeu a Samuel se traduz na essência do reino celestial. Não olhes para a aparência, mas para o coração. A este tenho rejeitado. Está em 1 Samuel 16, 7 e 8. O coração é a realidade do ser. Nós somos o espelho que traduz essa realidade. Eliabe tinha uma moldura esplêndida, mas suas ações e gestos eram reprováveis por Deus. Ele não compreendia as coisas do alto. Era um homem carnal, totalmente carnal. Imagina Jessé preparando os filhos para a chegada de Samuel.
a melhor roupa, recomendações de comportamento, e Davi excluído. Teriam dito para ele: amanhã receberemos um profeta de Deus em nossa casa. Não temos com quem deixar as ovelhas. Você ainda é muito jovem. Certamente um de seus irmãos será o escolhido. E de madrugada ainda, Davi parte para o campo, com mantimento para o dia inteiro de trabalho. A caminho conversava baixinho com Deus: o Senhor é a minha força. Sei que Ele me vê. Aleluias! Por trás da malhada, Davi profetizava seu futuro. Cada ovelha, um irmão israelita, sobre seus cuidados. Tosqueava, alimentava, resgatava. O rebanho era grande, mas chamava cada ovelha pelo próprio nome. Com carinho as tratava, conhecia o estado do rebanho. Um grande homem de nobre coração, a quem sua família teimava em não reconhecer o seu real valor. Mas ele tinha um chamado de Deus. Enquanto os irmãos de Davi desfilavam pela frente de Samuel, ele dançava para Deus. Os olhos de Deus estavam sobre ele. Disse Deus: Samuel, não escolhia nenhum desses, mas ao mais moço manda chamá-lo. 1 Samuel 16:11. E quando Davi enxerga o mensageiro ofegante, seu coração se enche de alegria. O caminho de sua casa naquele dia se tornou mais curto. O amado do Senhor parecia flutuar em direção ao seu chamado. Levanta-te, Samuel, unge-o, porque é este mesmo. 1 Samuel 16:12. E ali, perante toda a sua casa, o jovem ruivo de formoso semblante, desprezado pelos irmãos, ignorado pelo pai, pela sua mãe, se torna rei de Israel. Eu te tirei do curral, de detrás das malhadas, para que fosses chefes do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte, por onde fostes. 1 Crônica 17, 7 e 8. Deus te escolheu para ser rei Davi. Gosto desse versículo também de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glórias a Deus. Foi um dos primeiros que memorizei, costumava repeti-lo em todas as pregações para fortalecer o meu espírito. O mundo e o diabo tentam roubar de nós o maravilhoso dom da felicidade. Diariamente põem diante de nós situações de derrota para que nós nos acomodemos aos desígnios naturais. Mas Deus fala diferente. Mesmo que estejamos na pior das situações, Ele tem um plano e anseia colocá-lo em prática, como fez com Davi. Deus quer fazer isso também na tua vida. Glória a Deus. Não se sintam derrotados jamais, porque quem está em Cristo feliz é. Quando você chega num comando da Polícia Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, existem 3 bandeiras ali. Uma bandeira é a bandeira do Estado, outra bandeira da instituição e a outra bandeira do comandante. Quando o comandante daquele quartel está ali, a bandeira dele está erguida, todos que chegam ali sabem que o comandante está presente. A alegria no coração do crente é a bandeira erguida dizendo: o rei está presente no meu coração. Ninguém pode me derrotar, porque o rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, habita o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Você, servo e serva de Deus, vocês não podem jamais, irmãos, serem derrotados. Você não pode jamais aceitar a derrota, porque o Deus que tu serves não perde nem empata, Ele somente ganha. Desprezado pelos seus irmãos, excluído dos privilégios, o menor entre todos, Deus o via. Ele era Davi, e Deus deu a sua última palavra: te escolhi para ser rei. Nada pode impedir o sucesso do homem que tem um coração transbordante de bondade e de gratidão a Deus. Os homens carnais não compreendem os sobrenaturais. 1 Coríntios 2,14. O galã Eliabe não levava Davi a sério. Tratava-o como incapaz. Davi, cheio de fé, se preparava para combater o gigante Golias, quando Eliabe diz: que estás fazendo aqui, Davi? Com quem deixaste as ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Está em 1 Samuel 17, 28. Como pode? Ele viu Davi ser ungido por Samuel. Eliabe era desprovido de entendimento, não tinha sabedoria, não compreendeu que aquele momento quando Davi foi ungido foi algo que veio de Deus. Se nossa família, ou quem quer que seja, não consegue enxergar a nossa importância, não desanime. Deus reconhece. Ele é um pai justo e perfeito, que jamais despreza seus filhos. Deus nos chamou para vencer, nos tirando de detrás das malhadas, um lugar onde nossos corações são transformados para servir e adorar. Davi, ao sair das malhadas, ainda precisou aprender muitas lições até assumir o trono de Israel. As vitórias, as conquistas, não acontecem do dia para a noite.
É preciso tempo e preparo, mas Deus tem a conta dos dias. Ele transforma a vida dos que se dispõem a manter um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Que assim seja também, meu amado irmão, minha amada irmã, em sua vida. Se disponha a ter um relacionamento sério com Deus. Deixa Deus transformar você em alguém especial, que em vez de ser ignorado pela sua família, haverá o tempo que eles pedirão a tua oração por compreender que tu tens comunhão com Deus. O teu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que te tira detrás das malhadas e te coloca no trono para reinar sobre todos. É o Deus que coloca por escabelo dos teus pés todos os teus inimigos. Que Deus seja louvado na sua vida, que a sua fé possa ser tamanha, que você só tenha testemunhos de vitória para a honra e glória de Deus. Fica na paz, fica com Jesus, porque por amor a mim e a você, Ele foi para a cruz.